Bom dia, queridos amigos, tudo bem? Bora começar mais uma reflexão de hoje, quarta-feira. Deixa eu já colocando aqui o tema para o nosso estudo de hoje, nossa reflexão. Item 66, deixa eu já colocar aqui. Esperando nossos amigos irem chegando. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão chegando. Olá, Malafaia, seja muito bem-vindo, Rosângela. Bom dia. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Anderson. Sejam muito bem-vindos. Ótima quarta-feira para vocês. Deixa eu até conferir, é quarta-feira, né? Quarta-feira. Eu sou cheia de falar o dia errado, gente. E chegar aqui e falar o dia errado para vocês. Deixo todo mundo confuso logo de manhã. Como é que vocês estão chegando? Comentem aí pra mim. Hoje aqui o tempo tá bonito, viu? Anderson tá mandando aqui bom dia, muita luz e gratidão a todos. É isso aí, vamos começar com energia boa logo de manhã pra gente começar esse estudo. Vamos dar mais um tempinho só para os nossos amigos irem entrando. Hoje nosso item 66 já de 91, gente, olha como passa rápido. Bom dia, Mitty, bom dia, Val. Ele vai falar sobre abençoa. E aí, antes da gente até começar a falar a respeito do abençoa parece estar muito ligada à religião, né, de abençoar. Oi, Mitty, bom dia, lamparinas, é isso aí. As nossas luzinhas, já vamos começar bem o nosso dia com energia positiva. E quando a gente fala de abençoa, a gente já pensa logo em abençoar, né, naquele ato religioso de abençoar, mas na verdade a própria palavra, pelo seu significado, vem trazer essa questão de desejar coisas boas para o outro, né? Quando a gente fala em abençoar, tem muito esse sentido, né? Então a gente muitas vezes pede a bênção, né? Tem pessoas que pedem a bênção em casa para que a gente tenha coisas boas. Vamos começar bem. Bem-vinda, Josiane. E aí nós vamos falar a respeito dessa reflexão de Emmanuel, que é da reunião pública do dia 21/9/59. Questão 752 do Livro dos Espíritos. E o que trata essa questão 752? Vamos trazer aqui também. O início lá do item da crueldade. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto da lei de destruição? E aí os espíritos respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma má natureza. Então, olha só, falando a respeito aí da crueldade, e nós vamos hoje fazer a reflexão a respeito desse tema. E o que o abençoar tem a ver com crueldade? Interessante, né? Quando a gente começa a estudar aqui a reflexão de Emmanuel, lê a questão e depois vai para o estudo, né, aprofundado aqui do livro, muitas vezes a gente não consegue entender de pronto o que o abençoar tem a ver com a crueldade. Nós vamos aprender agora com Emmanuel. Então, Emmanuel fala o seguinte: deixe que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ou seja, vamos iluminar aí nossos corações. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, né, a presença de Deus, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. E aí eu quero parar já aqui nessa primeira passagem que ele fala a respeito de que muitas pessoas de alguma forma esquecem da presença divina e começam a ignorar essa presença e de alguma forma que utilizam-se aí do ouro achando que esse dinheiro, né, essa riqueza, esse ouro pode comprar a felicidade. E quantas pessoas nós conhecemos que muitas vezes têm essa riqueza material e não são felizes? É mais comum do que a gente imagina. Muitas vezes a gente fica aí buscando a riqueza, buscando o ouro, buscando o dinheiro, buscando, né, estar rico.
Porque, e aí eu falo aqui estar porque é uma condição passageira, então estamos ricos nessa encarnação, isso não significa felicidade. É uma prova muito mais difícil do que muitas vezes não ter toda essa riqueza, né? Estar na pobreza. E aí Emmanuel coloca, abençoa-os e passa. Ou seja, não se encante com essa riqueza. Olhe para essas pessoas que não acreditam em Deus, abençoa, ou seja, deseje coisas boas para essas pessoas e passa. Ou seja, não faça a mesma coisa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhe infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês inquieto os que desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Ou seja, aqueles que têm poder, e olha como é interessante quando ele fala isso do... Conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhe infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês inquieto os que desmandam no poder, ou seja, dê poder para as pessoas para você ver o quanto muitas vezes elas sucumbem. E elas ficam ali inquietos com esse poder e muitas vezes utilizam esse poder para o mal. E aqui quando a gente vai falar de poder, eu queria muito correlacionar com muitas vezes o poder que nós recebemos, né? Temporariamente. Então, por exemplo, se a gente trabalha numa empresa em que a gente recebe, por exemplo, um cargo de liderança, você tem um certo poder, uma certa autoridade. E será que quando a gente recebe esse poder e essa autoridade, a gente utiliza da melhor forma? Ou a gente se engrandece e passa ali a tratar de forma diferente aquelas pessoas que estão subordinadas a nós? Ou um cargo político, né? Quantas pessoas recebem aí um cargo político que tem esse poder atrelado, né? O poder de definir as leis ou o poder de utilizar aquele recurso para determinada ação e a gente, de alguma forma, acaba perdendo esse controle ou a gente fica muito vaidoso com esse poder que é nos emprestado temporariamente e a gente acaba sucumbindo. Mitico dizendo aí, se quiser conhecer profundamente uma pessoa, dê poder a ela. Exatamente, Mitico. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo, ou seja, da exclusão, do afastamento, ou para a cinza do esquecimento. Ou seja, a gente começa aqui a tentar domar essas nossas paixões, mas a gente muitas vezes não dá conta e a gente esquece que essas paixões que surgem ao longo do nosso caminho são aquelas paixões que nós precisamos de alguma forma domar, modificar. Contemplas espantados os que são portadores de títulos preciosos a te exigirem considerações e tributos especiais. Quantos, né, começam a ter esse poder, começam a ter de alguma forma uma certa influência e a partir daí dessa influência e desse poder elas começam a exigir aqui essas considerações e esses tributos especiais. E eu vou fazer aqui um comparativo que me veio quando eu estava lendo essa passagem de considerações especiais. Bem-vinda, Isa. Bom dia. Quando fala-se a respeito desses tributos especiais, eu fiquei pensando nas pessoas que de alguma forma possuem fama, os artistas, os cantores, que muitas vezes começam a exigir certos reconhecimentos materiais para fazer um show em determinada região, começa a fazer uma certa exigência. Ah, no meu camarim tem que ter tal coisa. E muitas vezes a pessoa nem tem isso em casa, ou nem compra isso em casa, ou nem vai usar. E aí vai lá no show, né, vai numa determinada cidade e exige mundos e fundos para que ele esteja ali naquele local. Trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, né, como espíritas. Quantas pessoas vão fazer palestras em outras regiões e exigem mundos e fundos para poder estar naquele local? Muitas vezes nem utilizam esses recursos. E aqui a gente falando dos artistas, né? Muitas vezes colocam aquele monte de comida nos camarins e não tem quem vai consumir aquilo, gente. E muitas vezes desperdiça, joga fora.
Por que eu tenho que ter aqui tributos especiais? E aí Emmanuel fala, abençoa-os e passa. E aí quando ele fala o abençoa-os e passa, que é mandar essa boa vibração, né, esse bom sentimento, e passa, o passa é não faço o mesmo. Por mais que você olhe, né, e perceba que aquilo não é a melhor ação, não devemos também julgar, mas ao mesmo tempo também não devo fazer igual. Então abençoa e passa. Desejo bem. Flavinha colocou aqui, o poder é uma prova e tanto. Exatamente, Flavinha. Então olha só. Sejam bem-vindos, aprendizes espíritas. Mensagem de luz também entrou, bom dia. O tempo cobrar-lhe-ás aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhe conferiu. Gente, o tempo, ele parece, né, passar de forma muito rápida, mas quando a gente tem aqui algumas aflições da alma, aquele sentimento de culpa, aquele medo do que eu fiz, né, aquele sentimento de angústia por algo que eu fiz, parece que demora. Parece que a gente fica ali angustiado, com medo, e aquele medo, aquele receio, parece que vai deixando o tempo passar mais devagar. Já pararam para pensar sobre isso? Bem-vinda, Gilca. Já pararam para pensar a respeito disso? O quanto tempo, quando vem cobrar as nossas ações, quanto ele pode parecer mais demorado? Ouves tristes os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. Quantas vezes a gente olha nessas pessoas que nos caluniam, que nos injuriam, que nos amaldiçoam, e aí a gente olha e fala, ai meu Deus, né, eu vou pagar pela mesma moeda, no olho por olho, dente por dente? Se tá me caluniando, eu vou caluniar também? Se tá fazendo fofoca pra mim, eu vou fofocar também? E Emmanuel diz não. Abençoa-os e passa, ou seja, não guarde rancor, não alimente essa raiva, esse ódio. Não amaldiçoe o outro porque ele está te amaldiçoando. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Então, se a gente começar a olhar dessa forma, fica muito mais fácil. E é exercício diário, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar e vai querer amaldiçoar. E aí a gente tem que parar, pensar, né? Olha aqui, ó, com a nossa consciência, a nossa fé raciocinada, que a doutrina espírita tanto nos fala, é a fé raciocinada. Então a gente precisa parar e pensar sobre o que a gente manda para o outro também, porque tudo aquilo que manda para o outro volta para mim mesmo. A partir do momento que eu estou gerando esse pensamento, eu estou materializando esse pensamento. Fitas admirados que fazem tábua rasa. Aqui tábua rasa, gente, é uma expressão do latim que fala sobre quando alguém tem falta de conhecimento, quando alguém de alguma forma passa liso a respeito daquela situação. Bom dia, Selma, seja bem-vinda. Então ele fala assim, fita os admirados que fazem tábua rasa dos mais altos deveres, para desfrutarem prazeres loucos, ou seja, não estou fazendo aqui o que eu deveria fazer com os meus deveres e simplesmente estou aqui pensando nos meus prazeres, enquanto a vitalidade fortalece o meu corpo jovem. São as paixões, né? Quantas vezes a gente fica aqui alimentando as nossas paixões e a gente deixa de lado os nossos deveres, os nossos compromissos como encarnados. E aí Emmanuel fala, abençoa-os e passa. Então, se você observar alguém que está ali tomado pelas paixões, como nós falamos ontem, né? Ontem nós falamos bastante sobre isso, dessa questão de quando a gente começa a se modificar, quando a gente começa aqui a abençoar e deixar de lado essas pessoas e criar novas amizades, a gente consegue de alguma forma buscar aí o caminho da porta estreita. Mas não é fácil, muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Algumas pessoas aí que a gente tinha um certo carinho, uma certa afeição, e a gente acaba perdendo essas pessoas porque elas não conseguem compreender a sua mudança interior. Flavinha colocando aqui, exercício diário mesmo, um dia xinga de volta, no outro a gente só pensa o mal. Até o momento que dessa grande evolução vamos só abençoar.
estamos um pouquinho longe. Mesmo ainda, Flavinha, muitas vezes a gente abençoa com aquele sentimentozinho ruim ali, ó, no coração de, é abençoado. Fazendo careta, abençoado. E daqui a pouco você tá fazendo um abençoado de verdade mesmo, com o coração. Selma colocou aqui, bom dia a todos com saúde e fé em Deus, paz e luz. Para você também, Selma. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Ou seja, essas pessoas que estão aqui dominadas pelas paixões. Olá, somos espiritismos, muito bem-vindo, Ed. Então aqui, ó, quando ele fala assim, amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento, é que cada um tem o seu momento. Lembra que a gente fala muito sobre isso? De cada um a seu tempo? Muitas vezes essa pessoa não conseguiu compreender que não chegou o momento dela. E a gente, tendo conhecimento da doutrina espírita, sabendo que somos, né, espíritos em evolução, que nascemos ali simples e ignorantes, muitas vezes muito mais ligadas ainda ao instinto do que à consciência, nós podemos olhar para esses nossos irmãos que estão muitas vezes com a cabeça ali, ó, nas paixões, que ainda não conseguiu entender que precisa fazer diferente, que precisa se modificar, que precisa se aperfeiçoar. E aí quando a gente conhece, sabe, tem esse conhecimento, nós também temos que ter paciência e respeitar o momento de cada um. Gratidão, Ed, para todos nós. Ótimo dia também. Se alguém te fere, abençoa. Olha aí a oportunidade de aprendizado, essas pessoas que nos ferem, que passam pelo nosso caminho, que são ferramentas, instrumentos para nosso aprendizado. Bem-vinda, Livânia, bem-vinda, Aloísio. Deia também, seja muito bem-vinda. E esse mesmo alguém voltar-se a ferir-te, abençoa outra vez. Olha só, e aí aqui ele fala muito da questão da resiliência. Então, se você tem uma pessoa que te feriu e de alguma forma você foi lá e falou, não, eu vou perdoar essa pessoa. E aí, de repente, ela vai lá e te fere de novo. Te feriu de novo, abençoa de novo. Como dizia Jesus, vamos perdoar. E perdoar não é uma vez, é 70 vezes, 7 vezes. Quantas vezes forem necessárias, perdoe. Não te prevalecerás da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. E olha só, quando ele fala a respeito dessa questão da crueldade, que foi o que a gente leu ali no Livro dos Espíritos, né? A respeito da lei de destruição, que a crueldade é uma das piores formas de lei de destruição. E ele fala aqui a respeito dessa justiça integral de Deus, nós precisamos lembrar que a justiça é de Deus, a justiça não está nas nossas mãos. Então nós temos que ter muito cuidado para não querer fazer justiça com as próprias mãos. E apesar da gente ter esse conhecimento, a gente passa por determinadas situações, ou conhece determinados fatos, determinadas pessoas que são muitas vezes impactadas por alguma ação cruel, seja uma ação de homicídio, seja uma ação de estupro, a gente vai falar de estupro quinta-feira, seja uma ação de violência, a gente se revolta e a gente quer, de alguma forma, fazer justiça com as próprias mãos, e a gente precisa lembrar que quem tem que fazer justiça é Deus, nós não temos essa autoridade. Quando a gente paga com a mesma moeda, nós estamos ali nos envolvendo nessa crueldade, nós também teremos que nos responsabilizar em cima dela. Olha aí, Ed colocou aqui, perdoar é doar permanentemente o nosso coração e nossa compreensão. Maravilhoso, Ed, é isso mesmo. É doar permanentemente, a gente está sempre refletindo a respeito dessa questão do perdão, porque a gente precisa ainda muito trabalhar o perdão nesse nosso planeta. E se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. E eu gosto muito de falar a respeito dessa relação de pais e filhos, né? E muitas vezes os pais não entendem porque a rebeldia desse filho, e a gente precisa lembrar lá no Bem-aventurados os aflitos, e também no capítulo 14, quando a gente fala aqui do parentesco corporal e o parentesco espiritual, do honrai pai e mãe,
da importância de determinados espíritos virem na nossa família. São muitas vezes ali resgates que nós estamos fazendo com essas pessoas, com esses espíritos, que nós somos corresponsáveis aqui pela criação. E aí Emmanuel fala, se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa os teus pais, porque teus pais viverão. E quando ele fala aqui do viverão, tanto para pais quanto para filhos, né, nessas situações aqui que são mais difíceis em família, o viverão é eles terão nova oportunidade. Eles terão ali no momento do desencarne aquela consciência que a gente falou ontem também, né? No momento que vai desencarnar, que passa aquele filminho e a gente começa a perceber que eu tinha ali um compromisso com esse familiar e muitas vezes eu não consegui resgatar esse compromisso. Bom dia, Ale. Olha, falando de família, meu irmão entrou, gente. Seja bem-vindo. Mitch colocou aqui, eu não sei a etimologia da palavra perdoar, mas pensando aqui, perdoar deve vir de doação. Com certeza, Mitch. Doar amor, olhar esse irmão, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E o amar ao próximo como a ti mesmo não tem distinção. Não está dizendo, olha aqui, essa pessoa aqui que te magoou, essa aqui você olha diferente. Não, é para todos. Então é exatamente isso, Mitch. Pela própria etimologia aí da palavra. E quando a gente fala aqui dos teus pais, que são irresponsáveis e desumanos, vamos lá lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo que esses seus pais sejam cruéis e desumanos, lá está escrito que nós não devemos utilizar da própria justiça. Quem somos nós para de alguma forma olhar esses pais irresponsáveis e desumanos e querer, né, fazer a justiça com as próprias mãos? Quem vai fazer essa justiça é Deus, é justiça divina. Então nós temos que minimamente agradecer a oportunidade deles terem nos dado a vida. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa o teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Ou seja, perdoa. Isso não significa aqui, gente, que a gente precisa de alguma forma perdoar e continuar insistindo numa relação que é de alguma forma prejudicial para você. Muitas pessoas confundem isso. Então a gente tem aqui um companheiro ingrato, desleal. Quando ele fala que perdoa, abençoa, é perdoar. Vamos perdoar? Vamos seguir em frente? Se não deu certo, paciência, né? Não vamos ficar alimentando esse ódio, não vamos ficar guardando esse rancor, porque isso faz mal pra gente. Perdoar é um ato de amor consigo mesmo. Então, quando a gente perdoa, a gente não tá de alguma forma só exercendo esse amor para com o próximo, mas principalmente comigo mesmo. Quando o Mitch falou aqui a respeito de ato de doação, estou doando para mim mesmo. Estou fazendo aqui um ato de auto-amor. Para que eu vou ficar alimentando esse ódio? Isso vai me fazer mal. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Ou seja, também terão que passar por isso. E quem vai fazer isso? Não sou eu. Não está na minha mão, é Deus. É Deus que vai de alguma forma avaliar, vai julgar, vai entender qual é a necessidade desse nosso irmão que fez isso, que nos caluniou, que nos julgou, que de alguma forma me persegue. Com certeza, numa próxima encarnação, ele terá ali uma experiência parecida. Porque muitas vezes quando a gente não tem empatia para com o outro, né, principalmente quando a gente fala aqui de calúnia e de perseguição, quando a gente não tem essa empatia, nós precisamos passar por essa mesma situação. Para a gente valorizar e para a gente entender o que meu irmão está passando, esse meu próximo, o que esse meu próximo está passando, que muitas vezes a gente não consegue compreender nessa existência, precisaremos passar pela mesma experiência. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Quando ele fala basta a vida, ele está querendo dizer aqui, vai lá, vamos experimentar.
Então, o que que basta para resolver tudo isso? Essa questão de humilhar as pessoas, de muitas vezes bater nas pessoas, de ser cruel com as pessoas. Muitas vezes você vai ter que vivenciar essa crueldade. E aí Deus nos dá essa oportunidade de termos várias encarnações para que a gente possa passar por todas as vicissitudes da vida. Todas as experiências, porque somente experimentando, passando muitas vezes pela experiência, é que nós temos a gente valoriza e a gente tem a empatia verdadeira para com aquele próximo que muitas vezes a gente olha e julga e critica. Inquirido certa vez pelo apóstolo, quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Gente, aqui 70 vezes 7 não é 490, não. Não é para fazer a multiplicação, falar 490, vou fazer isso aqui 490 vezes eu perdoo e tá tudo certo. E agora eu não preciso perdoar mais. Não, isso aqui é realmente uma analogia, né? Jesus está dizendo aqui que não tem limite para o perdão. Nós devemos aí exercitar o perdão várias vezes. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos, ou seja, vai ter que passar por isso. E quando a gente fala aqui do fogo nas próprias mãos, vai queimar, gente, vai doer. Agora, essa dor pode ser transformada aqui em sofrimento ou em elevação. E aí cabe a nós escolhermos qual vai ser a nossa escolha em relação a isso. A gente vai se vingar? Não devemos vingar, né? Então vamos dar tempo ao tempo. Como disse aqui Emmanuel, quando ele fala aqui, vou resgatar aqui o texto que ele falou do tempo: cobrar-lhe-ás aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhe conferiu. Ou seja, temos todos nós aqui o livre-arbítrio das nossas escolhas. Se nós estamos buscando o mal e nós já temos consciência, não vem me dizer que você ainda é ser primitivo, que está baseado no instinto, que nós temos consciência sim. Dentro das nossas limitações, muitas vezes dentro do nosso conhecimento adquirido, mas em cima desse conhecimento é que será cobrado. Por isso que quando a gente fala aqui que cada um vai ter, né, ali vai colher o que plantou, é também de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa consciência, né? Uns com mais consciência, com mais conhecimento, outros com menos, mas cada um na sua medida. E é isso, gente. Então, abençoa. Emmanuel dizendo aqui pra gente abençoar, pra gente mandar esses bons sentimentos, mandar essas boas vibrações para essas pessoas que ainda não enxergam, muitas vezes são cegos, não conseguem enxergar o que estão fazendo. E eu gosto muito de falar da passagem aqui de Saulo, quando estava indo ali para Damasco, perseguindo Jesus, perseguindo ali os seguidores do cristianismo. Quando ali na estrada de Damasco, Saulo é acometido por uma visão. E ele consegue enxergar a luz, consegue enxergar Jesus, que questiona Paulo: por que me persegues? E aí parece que naquele momento vem uma luz, né, lamparinas, vem uma luz aí para de alguma forma demonstrar que eu estou seguindo o caminho errado, como é que eu acordo, tiro essa cegueira. E é por isso que ele fica cego ali. Aquela passagem de Paulo, de Saulo, que vira Paulo depois, através dessa cegueira, e que ele depois de alguma forma consegue tirar aquelas escamas que cobriam seus olhos, é justamente para nos lembrar que muitas vezes nós estamos cegos por falta de conhecimento, por falta de consciência das nossas ações. Mas em determinado momento vai se aclarar, né? Essa luz vai surgir. E aí vamos começar tomando consciência. E é por isso que nós não devemos julgar, não devemos aqui agir com vingança. Bom dia, Antônio, seja muito bem-vindo. Chegou no finalzinho, Antônio, mas vai ficar gravado aí no GTV a nossa reflexão de hoje, falando sobre a bênção, abençoar esses nossos irmãos que muitas vezes estão na cegueira e não conseguem compreender as suas ações, os seus atos.
Gente, beijo grande, ótima quarta-feira para vocês, tenham um dia iluminado. Lembrando aqui, recadinho para vocês, quinta-feira teremos uma live com o Hilson Senna, às 8 horas da noite, falando de um tema super importante, um tema extremamente delicado, mas que precisa ser dito, precisa ser falado e precisa ser tomada consciência, porque muitas pessoas têm ali uma interpretação errada a respeito desse tema que é o estupro. Perdeu a hora, mas tudo bem, Antônio, depois você assiste aí, deixa o seu comentário. Gratidão a todos que estiveram com a gente. Não esqueçam, gente, de pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar. Muitas vezes essa mensagem de hoje vai tocar o coração de alguém. Vamos ajudar aqui na divulgação da doutrina espírita, dessa reflexão maravilhosa que Emmanuel nos trouxe, tá bom? Beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau.